assim, online. E hoje, a minha palestra não é essa daí é de amanhã. A Testemunhando através da exortação eu vou falar amanhã. Hoje eu vou falar sobre discipulado, como nós testemunhamos do Senhor através do discipulado. Essa daí, testemunhando através do discipulado. Eu já queria que vocês abrissem num texto muito clássico sobre discipulado, Mateus 28, de 18 a 20. Queria que vocês mantivessem a Bíblia aberta nesse texto. Eu vou voltar nele várias vezes, a gente vai ler algumas outras coisas também, mas ele vai ser o nosso texto principal aqui dessa manhã. Mateus 28, de 18 a 20. Deixa aberto lá que daqui a pouquinho a gente vai ler. Discipulado é uma prática muito importante, essencial para o crescimento e para o desenvolvimento do corpo de Cristo, né? Nem sempre a gente entende muito bem o que é o discipulado, como que nós devemos fazê-lo. A gente entende, a gente sabe que nós somos discípulas de Cristo, né? Todo mundo se vê como discípula, mas a gente nem sempre se vê como discipuladora. A gente tem um pouquinho de dificuldade de passar isso para frente, né? Mas, olha só, nessa era digital que a gente vive, onde vidas, costumes, carreiras, relacionamentos, opiniões são aí expostos todos os dias na internet, é difícil dizer que discipulado não tenha acontecido. Tem acontecido. De muitas maneiras diferentes, né? Porque quando a gente tenta, quando nós intentamos fazer o que outra pessoa faz, nós estamos sendo discípulas daquela pessoa. Isso não é necessariamente algo ruim, tá? A gente vê um estilo de vida, ou a gente vê uma ideia que alguém tá fazendo, alguma coisa que a pessoa está planejando, você fala, vou fazer também. Então, de certa forma, nós estamos discipulando e sendo discipuladas também, agora principalmente pela internet. Quando a gente posta um estilo de vida, uma ideologia, nós levamos outros a nos seguir, fazendo discípulos também com isso. E como eu disse, isso não é pecaminoso, conquanto que o que você esteja fazendo seja algo honroso ao Senhor. Agora, o discipulado bíblico, ele é muito mais amplo, ele é muito mais intenso do que ter apenas seguidores. Tá? O discipulado bíblico, ele diz respeito ao quê? A caminharmos juntas, a aprender, ensinar, depender e crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Então, ele é muito mais profundo do que você só seguir dicas de alguém pela internet, do que você só tentar copiar uma moda, algum estilo de vida ali daquela pessoa, né? E veja só uma coisa interessante, a palavra discipulado, ela não aparece na Bíblia, mas ela é implícita quando nós somos ordenadas a ir e fazer discípulos. Tá? Que é o nosso texto base que a gente vai ler já já. Em Atos 11, 26, os discípulos foram chamados de cristãos. O que é um cristão? É um discípulo de Cristo, né? E discípulos de Cristo são indivíduos convertidos pelo Espírito Santo de Deus. E a partir daí, então, são chamados de cristãos e precisam aprender a pensar e agir como Jesus. Se nós somos discípulas de Cristo, nós aprendemos com Ele, nós precisamos aprender a pensar e agir como Ele, imitá-lo, imitar o nosso mestre, né? Um discípulo é um seguidor de Cristo. E todo discípulo ou seguidor de Cristo é um discipulador. Você já se viu como uma discipuladora? Você pensa em você mesma como sendo uma discipuladora? Ou não? Tem algumas que são bem assim resolvidas nessa área e gostam de pessoas, de convidar, né, e atraem pessoas. Outras são mais tímidas. Principalmente as mais tímidas têm um pouco mais de dificuldade, né, de falar, não, eu sou uma discipuladora. Mas se nós seguimos a Cristo, se nós somos discípulas dele, nós somos chamadas a discipularmos outras também. Tá? Não é um trabalho para quem está no púlpito. Não é um trabalho apenas
para quem está no púlpito. Não é um trabalho apenas para pastores, para evangelistas, para líderes da igreja, para aquele grupo de discipulado. Eu vi até aí fora que tem um QR Code, né? Alguma coisa de grupo de discipulado que está aí, né? Não é apenas uma coisa para um grupo organizado dentro de uma instituição. É para todas nós. Nós todas somos chamadas para isso. E o discipulado acontece quando? Quando nós proclamamos a Cristo, quando nós exortamos outras pessoas individualmente, falando, olha minha irmã, esse caminho que você está tomando aí não está certo não. Então o discipulado ele também acontece na exortação, eu vou falar disso amanhã, quando a gente chama as pessoas a serem mais parecidas com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. Quando a gente vive uma vida piedosa que glorifica e mostra para os outros a Cristo, testemunha dele. Nós sempre testemunhamos do nosso Senhor. Nós somos testemunhas vivas dele. Sempre. Às vezes a gente testemunha bem e às vezes a gente testemunha mal. Às vezes nós damos um bom testemunho, às vezes nós damos um mau testemunho. Mas nós somos testemunhas do nosso Senhor. Não adianta você falar que não, né? Em todo o tempo nós estamos testemunhando, mostrando alguma coisa para as outras pessoas. E se nós somos discípulas do Senhor, nós precisamos mostrar o nosso Senhor. Mostrar, né, as nossas características que refletem a Ele. Tá? A igreja, ela discipula também, leva o povo a crescer em santidade. Isso aqui é uma forma de discipulado também, né? E todas essas formas podem nos levar a ter uma mentoria, a sermos mentoras, a ajudarmos outras pessoas a crescer. O discipulado ele é muito vasto, tá? Ele pode acontecer de várias maneiras diferentes. E é exatamente porque ele pode acontecer de muitas maneiras, em lugares diferentes, é que talvez a gente às vezes se acomode e acabe não fazendo de jeito nenhum. Né? A gente às vezes não pensa que poderia se organizar para discipular. Você fala, não, eu já estou discipulando, estou dando meu testemunho, eu estou falando, eu sou professora de escola dominical e tal, mas a gente não pensa que a gente também precisa fazer isso com mais intencionalidade, muitas vezes caminhando de perto realmente com alguém. Vamos lá para o nosso texto, Mateus 28, de 18 a 20. São 3 versos bem conhecidos e que talvez algumas de vocês aí saibam de cor. Eu vou ler primeiro na versão revista atualizada, tá? É que tem às vezes algumas mudanças e eu gosto de ter outras traduções também que ajudam a gente a entender melhor o texto. Mateus 28, a partir do verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Veja, quem escreveu, né, esse livro? Foi Mateus. São palavras de Jesus, mas quem escreveu foi Mateus. Mateus escreve para judeus, tá? Mas ele nunca deixa de enfatizar a graça que alcança gentios. Desde o comecinho do livro, lá no primeiro capítulo, que a gente vê a genealogia de Jesus, ele tem o que lá incluso? Pessoas de fora da comunidade judaica, mulheres de outras nações. Ele está escrevendo para judeus, mas ele está também mostrando para os judeus, olha só, vieram outros de fora. Outros também vieram compor a família de Cristo que não eram da linhagem real, digamos assim, né? Então, mulheres de outras nações são citadas na genealogia de Jesus, magos estrangeiros que vieram adorar o bebê, né, que eram de fora da comunidade judaica. E aí, no último capítulo, o próprio Cristo dá a ordem de fazer discípulos de todas as nações, extrapolando ali os limites da comunidade judaica. No capítulo 28, aqui de Mateus, Cristo tinha acabado de ressuscitar. As mulheres estavam ainda maravilhadas, né? Porque elas foram checar o túmulo e encontraram o quê? Os guardas desmaiados, né? Aterrorizados, e o anjo que lhes anunciou a ressurreição. E aí Cristo vem ao encontro delas, e eu fico pensando assim, né? Elas acharam que ele era o jardineiro.
E um corpo que já estava lá há 3 dias não tinha cheiro de podre, ele tinha cheiro de flores, né? Porque elas não acharam que ele era o Cristo. Além dele estar com o corpo glorificado, ele não tinha um corpo fedido, como a gente encontra um corpo já em estado de decomposição depois que morre, depois de 3 dias. Né? Então, elas o confundiram pelo jardineiro. Olha que belo, né? E aí ele vem ao encontro dessas mulheres e fala assim, olha, fale para os 11 me encontrarem na Galileia, né? E aí lá na Galileia, no monte combinado, no lugar combinado, ele traz essas palavras, né? Ele fala no verso 18, a partir do 18, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos. É lá que ele dá essa ordem para os seus discípulos aí. E a proclamação do Evangelho, das boas novas de Deus para o mundo, não foi algo novo, tá? Ela sempre esteve nos planos de Deus. Não é que agora as coisas saíram das mãos de Deus e os judeus não aceitaram, e como é que a gente vai fazer? Então vamos encontrar um novo povo, né? Plano B, plano C é para a gente. Tá? Nós é que mudamos os nossos planos. Nós é que não sabemos como que as coisas vão desenrolar, e aí você já pensa, tá bom, se não der para fazer isso, então a gente vai fazer aquilo. Deus não. Deus tinha essas coisas planejadas desde sempre, desde o começo. Deus sabia que essa obra começaria ali em Jerusalém e se espalharia até os confins da terra. Atos 1:8. Desculpa, Atos 1:8 fala disso. Começaria com os judeus e chegaria nos gregos, né, que eram detestados pelos judeus. Deus sabia que em 1873 sairia um missionário lá de Lexington, Kentucky, nos Estados Unidos, e viria parar aqui, ó, nessa cidade. Né? Deus sabia que esse missionário ia ter que aprender português, ele ia pregar e alguns iam falar para ele, você vai ser apedrejado. Né? E aí, 151 anos depois, estamos aqui na igreja fundada por esse missionário. Deus sabia disso, estava nos planos do Senhor. Né? O missionário que saiu de lá, ele não tinha a menor ideia que 150 anos depois ia ter uma igreja desse tamanho, com uma conferência de mulheres, numa sexta-feira de manhã. Mas Deus sabia, essas coisas estão nos planos do Senhor. E o id é uma parte muito enfatizada nesses versos que nós lemos de Mateus 28. Né? Quando a gente ouve mensagens nesse texto, provavelmente você já ouviu várias mensagens ou já viu esse versículo escrito em camiseta de missionários, esse tipo de coisa assim. Né? E de fato, nós que somos filhos do Senhor, nós precisamos ir. A gente tem que ir, né? Nós precisamos alcançar outras pessoas. Veja só, se esse missionário não tivesse saído de lá e não tivesse ido, né, vindo para cá, talvez muita coisa não tivesse desenvolvido em termos de igreja cristã evangélica aqui na cidade do Recife, ou em todo o Brasil e em muitos outros lugares do mundo também. Então, nós precisamos sim ir para o mundo, mas isso depende muito também do nosso vir para a igreja. Tá? Nós precisamos ir à casa do Senhor, nós precisamos estar presentes na casa do Senhor, aprender em comunidade para podermos ir. Nós precisamos ser discipuladas, nós precisamos crescer, nós precisamos nos alimentar para termos condições de irmos para outros lugares. Não tem como a gente ir sem antes a gente vir. Tá? A gente não pode dar o que a gente não recebeu antes. E aí vai um alerta para missionários que muitas vezes são enviados muito cedo para o campo, sem ter aprendido, sem ter sentado no banco por um bom tempo, não ter escutado, não ter sido discipulado antes de querer sair por aí. Eu, quando era adolescente, logo depois da minha conversão, eu tinha muito desejo de sair, fazer missões e tal, e né, aquela ânsia assim, né, de espalhar a palavra do Senhor. E até conversando ontem com uma jovem colega, ela falou, Nathalie, como é que foi isso para você, né, de conhecer o seu marido e tal? Aí eu falei, olha, eu tinha muito desejo de fazer missões, era uma coisa que eu via, falava, é isso que eu quero. Só que eu era recém-convertida, eu tinha 15 anos na época, né, mas eu já queria me preparar
preparar, já participei de conferência missionária e tudo mais, achando que eu ia para missões em breve, assim. Mal sabia eu que muitas coisas iam mudar, eu ia mudar até de estado, de cidade, e uma vez conversando, uns anos depois, né, da minha conversando com o meu pastor na igreja, falei, pastor, eu quero muito ser missionária. Quero muito trabalhar com missões e trabalhar, não sabia outra língua, né? Falei, quero trabalhar com missões num país de fala portuguesa, na África, em outro lugar. Ele falou para mim, minha filha, ore para que o Senhor te prepare. E ore principalmente para que o Senhor te mande um marido que ama missões. Porque se você ama missão e ele não vai dar certo. Ou você ore para que Deus te deixe solteira e feliz, trabalhando com missões. Foi uma ducha de água fria, né? Porque eu, no auge dos meus 18 anos, achava que estava tudo certo para a minha vida, o plano que eu tinha feito, né? Mas eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, é verdade. E aí eu lembro que eu comecei a orar e falar, Senhor, me dá alegria, então, porque vai ser difícil achar um marido, né? Que quer ir para missões. Me dá alegria de ficar solteira. Um ano depois eu conheci o meu marido. E aquele pastor que me aconselhou virou meu sogro. Então, a gente precisa ter sabedoria ao enviar. Imagina só eu, no auge dos meus 18 anos, querendo ir para missões. O que eu sabia? Né? Então, é só um cuidado que a gente tem que ter como igreja para não abafar e falar, imagina, isso não é para você não, mas também para educar as pessoas. Meu irmão, minha irmã, você quer ir para missões? Então eu vou investir na sua vida. Vamos fazer um curso, vai para o seminário, converse com o pastor. Né? A gente precisa receber para poder ir também. Né? E voltando aqui para o nosso texto, né? No original, esse verbo, o ir ou ide, aí, ele não está no imperativo. O que é o imperativo? Seria vá, ou na nossa tradução ficou ide. Tem uma outra tradução, que é da Nova Almeida, deixa eu ver aqui, portanto, vão e façam discípulos, né? Também aparece aí como no imperativo, mas no original ele não é um imperativo, sabe? Seria algo assim como tendo ido, indo, quando forem, né? Por onde andarem, por onde irem. Veja, não é uma ordem, não é um vá, é uma premissa. O que Cristo quer dizer com isso? Olha, eu sei que vocês vão. Então, quando vocês estiverem no caminho, sabendo que irão a muitos lugares, façam discípulos. Onde é que está a ordem aí? No façam discípulos. Por quê? Sabendo que irão a muitos lugares, façam discípulos. Quando forem para outros lugares, façam discípulos. O fazer discípulos é a ideia central de comando nesses versos, tá? Porque senão, veja só, se não fosse assim, muitos de nós talvez estivessem em pecado. Porque se o ide é a ordem, e a gente nunca saiu da cidade, nunca saiu do estado. Quantas pessoas moraram no interior, na roça, no sítio, sei lá, a vida inteira e são crentes? São piedosos, fervorosos e trabalham na igreja, mas nunca saíram daquela região, nunca foram para lugar nenhum. Estão em pecado? Estão desobedecendo a palavra de Deus? Não, se fazem discípulos, estão obedecendo ao Senhor, porque essa é a ordem, né? Não é o ide, vai, muda, né? A ênfase do texto, então, não é isso, é no fazer discípulos. Essa é a ordem, esse é o comando, é o verbo no imperativo, tá? Lembrando que o ir já é uma premissa. Você vai. Enquanto você estiver indo para a escola, faça discípulos. Enquanto você estiver no seu trabalho, faça discípulos. Quando você for visitar alguém, faça discípulos, porque você já está indo, já é o seu dia a dia ali. E veja que discipular não é apenas você transmitir uma habilidade, né? Como a gente vê bastante e a gente tenta copiar bastante. Não é um mero aprendizado de tarefas, de serviço, como a gente faz muitas vezes com os nossos filhos ou com funcionários, né? Não é um simples ensino. O discipular aqui é você colocar a sua confiança em Jesus e ajudar outros também a fazerem isso.
a colocar a confiança em Cristo e segui-lo. Isso é o discipulado. O nosso discipulado começa quando a gente tem um coração convertido, quando a gente tem uma mudança no nosso coração, quando a gente tem uma vida contínua de obediência ao Senhor, de aprendizado, se submetendo a Ele e também sendo leal quando as perseguições ocorrem. E, minhas irmãs, as perseguições, talvez a gente viva ainda numa cidade, numa região, numa era, num ano em que as perseguições não estão tão acirradas. Mas a gente sabe, biblicamente falando, que elas virão. Elas vão bater na nossa porta. Já está batendo para muitas de nós, né? Muito rapidamente. E ser discípulo não é para todos. A gente tem exemplos bíblicos de alguns que não são verdadeiros discípulos, não eram verdadeiros discípulos. João 6,6 diz assim: diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então muitos, caíram fora. Ouviram da palavra, ouviram a exortação. Quando o cerco apertou, veio alguma perseguição, falou: isso não é para mim. Já não andavam mais com ele. O comando de fazer discípulos é para todos que já são de Cristo. Minha irmã, se você é de Cristo, esse comando é para você. É um comando para quem segue ao Senhor, para quem é discípula de Cristo Jesus, para que nós sejamos instrumentos do Senhor para levar outras pessoas também a Ele, ao discipulado. E como que a gente leva as pessoas ao discipulado? Indo, buscando, conversando, incentivando, né? O fazer discípulo é subordinado, também tem duas palavras subordinadas ao fazer discípulo, que está lá, batizando e ensinando. Tá? Essas palavras são subordinadas ao fazer discípulo. O discipulado ele começa como? Muitas vezes com evangelismo, se você está falando com uma pessoa que não é crente, né? Mas o discipulado termina no batismo. Você faz um discipulado, aí a pessoa vem para a igreja, faz classe de catecúmenos, novos membros, tal, batiza, acabou. Acabou ali, é isso. Você aprendeu tudo até o seu batismo, alguma coisa assim? Não, né? Então, o batismo ele é algo pontual, sim, mas o nosso aprendizado, ensino, é algo contínuo, é algo que a gente precisa continuar trabalhando na nossa vida e na vida de outras pessoas, né? A Adrica falou disso ontem, de Deuteronômio 6. Quando que a gente ensina? Ao sentar, ao se levantar, ao caminhar, ao dormir, ao comer, né? A trabalhar com alguma coisa em casa, a gente ensina o tempo inteiro. E uma pessoa, ela precisa continuar sendo ensinada depois do batismo. E são duas atividades, né? O batismo e o ensino, que são coordenadas mutuamente, são subordinadas ao fazer discípulos. E o ensinar a guardar todas as coisas, que também está aí no nosso texto, todas as coisas que vos tenho ordenado, diz respeito a permanecer obediente à palavra. Permaneça obediente, guarde todas as coisas que vos tenho ordenado, o Senhor fala. É um incentivo à santidade, a ter bons hábitos espirituais, leitura da Bíblia, oração, comunhão dos santos. Isso é essencial para o nosso desenvolvimento, para o nosso contínuo aprendizado, tá? Crente não pode brincar de ilha, não. Não pode brincar, falar, não, eu sou crente de Jesus, eu fico lá em casa sozinho e eu tenho a minha experiência com Deus. Você pode, deve, todas nós precisamos ter os nossos momentos sozinhas, mas a gente não pode estar sempre sozinha, nós precisamos de outras pessoas para o nosso desenvolvimento, para o crente, o ferro afiando ferro, a gente precisa disso e a gente só consegue isso aqui, em comunhão, junto com outras pessoas. Tem um autor chamado David Mathis, ele tem aquele livro Hábitos Espirituais, e ele fala assim que há 3 componentes essenciais para o discipulado. O conteúdo. Qual que é o conteúdo do discipulado? O Evangelho. Ele é o centro do discipulado, é o que deve ser passado para a próxima geração. Qual que é a intenção do discipulado?
é a multiplicação. Não é só adicionar, é multiplicar, tá? É fazer discípulos que fazem discípulos, é fortalecer o corpo de Cristo, a igreja. Então, o conteúdo é o evangelho, a intenção é a multiplicação. O discipulado, ele não só adiciona, ele tem que ir sempre multiplicando, tá? O contexto do discipulado, relacionamento. Nós precisamos nos relacionar, ter intencionalidade nas nossas conversas. O discipulado, ele é pessoal, ele é intencional. Veja só, livros que nós lemos, eles podem nos discipular? Podem. E alguns autores são maravilhosos e nos ajudam muito. E antes desse advento tão grande da internet, muitas coisas, muito que os missionários tinham no campo eram livros. Eles não tinham condições de participar de congressos online, de ter visitas de outras pessoas, então os livros eram seus conselheiros, né? Eu tenho um trabalho, eu e outras mulheres, lá em São Paulo, no Seminário de São Paulo, que se chama Conte Comigo. Eu acho que tem aqui no seminário também, que nós trabalhamos junto com as esposas de seminaristas. E muitas ficavam muito aflitas quando elas iam embora, né? Assim, eu não vou ter mais isso, não vou ter essa comunhão. Então, a gente sempre entregava livros de aconselhamento, falava, lê esse livro. Talvez essas autoras aqui serão suas conselheiras quando você estiver no campo, em algum lugar desse mundo afora, né? E, então, livros, eles nos ajudam, eles nos discipulam, e muitas vezes são o único recurso de quem está longe, sem acesso a outras pessoas. Conferência, assim, é uma bênção, né? Sermões nos ajudam também no nosso discipulado, no nosso crescimento, no nosso aprendizado, também podem ser grande fonte de bênção para a gente, mas quando a gente está lendo um livro, é muito diferente de quando a gente está sentado do outro lado da mesa, conversando com uma irmã. Quando você está olhando no olho uma da outra e compartilhando coisas, e orando juntas, e abrindo o seu coração. É muito diferente. Por isso que o discipulado pessoal, ele é muito importante. O discipulado que acontece online, ele também tem o seu valor, ele também pode ser muito abençoador para a nossa vida. As palestras que a gente ouve, mas nada substitui esse contato próximo de igreja. Esse contato próximo de discipulado ali, sabe? Do outro lado da mesa, sentada num banquinho na praça, na sua casa, onde quer que seja. Tá? Isso ajuda muito a gente a aplicar verdades cristãs para a nossa vida. Um autor, ele não está vendo o que a gente está fazendo, mas muitas vezes aquela amiga que caminha com você, ela tem mais condições de te exortar, ou você exortá-la, né? Então você vê, é uma troca esse discipulado, né? Você pode orar por alguém, você pode ir lá num grupo de WhatsApp, indicar um livro, indicar um estudo, um vídeo e tal. Nada supera esse contato mais próximo. Então, isso a gente precisa ter em mente, e eu espero que vocês aí já estejam pensando em alguém com quem você possa se encontrar, com quem você possa conversar, para ter essa proximidade, assim. O pastor Jonas Madureira tem um livro chamado O Custo do Discipulado, e ele explica assim, que o discipulado é tanto a gente seguir a Jesus, né, quanto o ato também de nós ajudarmos outros a seguirem a Cristo. Nós imitamos a Cristo quando nós o seguimos, então nós imitamos o seu padrão moral, eu quero ser como o Senhor, e nós imitamos a Cristo quando eu me dou por outra pessoa, quando eu me gasto por ela, gasto o meu tempo, invisto o meu dinheiro, invisto, parte do meu dia para discipular outra pessoa. A gente se sujeita a outras pessoas, e nisso nós também imitamos a Cristo. E é duro ouvir isso e ler isso, e quando eu reli isso, eu falei, né? Bateu. Por quê? Porque o meu dia é o meu dia. São os meus horários, são as minhas programações, é a minha vida. Como é difícil abrir mão por outras pessoas. É muito difícil. Mas olha só, quando eu olho por outro foco de que não é meu, eu sou do Senhor, e eu imito a Cristo, me doando por outros, servindo outros. Poxa, é diferente, né? Não é sobre mim, é sobre o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Mestre, a quem eu sigo. O discipulado, ele é feito com a constante pregação do Evangelho. Mesmo que você ache que não é necessário, você fala, Nathalie, eu já ouvi o Evangelho, já conheço, já sou crente. A gente precisa do Evangelho, minha irmã, todos os dias da nossa vida.
Todos os dias nós precisamos ouvir o Evangelho. Lembrar que foi o Senhor que fez por nós, que a gente não faz. Não são as nossas obras. É o Senhor, são as obras dele na nossa vida. E a gente precisa ouvir isso todos os dias, de novo e de novo e de novo, e falar isso para quem? Para os nossos filhos. Quando eles estão tentando obedecer e não conseguem, a gente fala, é difícil mesmo, meu filho, é difícil. Mas teve um que conseguiu, teve um que obedeceu por nós. Teve um que fez perfeitamente o que a gente não consegue fazer. É difícil mesmo. É difícil mesmo abrir mão do meu horário. Mas teve um que não abriu mão só do seu horário, ele abriu mão da sua vida por mim. Então, isso pode mudar o meu foco. Eu vou olhar e falar, ok, me dá um novo ânimo para então continuar obedecendo, sendo discípula desse grande mestre, do nosso Salvador Jesus. O discipulado ele tem foco em pessoas, tá? Nas suas necessidades, como que eu faço para ajudá-las, como que eu busco ajuda para elas na palavra do Senhor, como que eu as ajudo a crescer em santidade. O alvo é discipular pessoas para que eles também façam discípulos. Não foi assim com você? Não foi alguém que te discipulou? Alguém que pregou o evangelho para você? Mesmo que você tenha nascido na igreja, a gente não nasce crente. Né? O Senhor transforma em algum momento da nossa vida, e talvez algumas aqui não se lembrem quando que foi esse momento, né? Porque foi talvez numa tenra idade, mas é o Senhor que transforma o nosso coração, e nós fomos discipuladas por longo tempo, espero que vocês continuem sendo ainda, né? Então o alvo é isso, é discipular para fazermos discípulos. Tem um livro que talvez vocês conheçam, A Treliça e a Videira, que enfatiza bastante nessa necessidade de investir em pessoas. Lembra que eu falei de treinar missionários? Esse livro enfatiza investir em treinamentos, em estudos da palavra e menos em eventos. Né? Muitas vezes a gente gasta um bom tempo idealizando, planejando e gasta um bom dinheiro com eventos, com festas, mas a gente deixa um pouco tempo para a palavra. Você imagina só se todo o esforço dessa equipe aqui para fazer essa conferência fosse todo mais voltado para decoração, para o cafezinho que é servido lá fora, para sorteio, para brincadeira e tal, e na hora da palavra, Nathalie, você tem 15 minutos. Isso não é incomum de acontecer, tá, gente? Então, você vê, é todo um investimento para um evento. E pouquinho tempo para a palavra. Né? A comunhão, ela também é muito importante, mas o que é eventual, passa. O que é eventual vai ser esquecido. A flor vai murchar, as coisas vão passar. Né? Agora a gente precisa dar mais valor ao que é mais caro para a gente, não em termos de dinheiro, ao que é mais caro para o nosso coração, o que é mais valioso para o nosso coração, o que é duradouro. O nosso estudo, o nosso investimento em vidas. Isso não significa, então, que a gente não pode decorar, que a gente não pode ter presente, a gente não vai ter lanchinho. Não é nada disso. É cuidado. Onde está o seu enfoque? Quer ver uma coisa que talvez pegue muitas de nós aqui? Eu fui professora de departamento infantil por muitos anos, né? E, assim, muitas vezes, onde que a gente gasta a maior parte do nosso tempo durante a semana preparando para a aula de escola dominical? Recortando coisa, né? Colando. Eu lembro que uma das atividades lá era pegar a farinha de mandioca e tingir a farinha de mandioca para fazer no seu... E assim, eu falei, não vou fazer nada disso. Não fazia metade das coisas que eram pedidas lá. Porque era muito detalhezinho, né? E assim, não estou falando que a lição que estava errada, não, gente. Eu é que estava, tá? Mas a gente gasta, muitas vezes, a maior parte do nosso tempo durante a semana preparando para a aula, fazendo isso. Achando canudo, palha, e recortando papel, e passarinho, e não sei o quê, e tá, para a aula. E aí a gente estuda quanto tempo para a aula de escola dominical das crianças? No sábado à noite? Uns 20 minutos? Mas você vai falar, Nathalie, aula para criança não dura muito. Não dura mesmo, eu sei. É tipo assim, você dá aula em 15 minutos no máximo, né? O resto do tempo você aparta a briga, você, né, leva no banheiro, não deixa comer massinha, aquelas coisas assim, né? É desse jeito. Então, para que eu vou estudar, sei lá, 1h30, 2 horas, se eu vou conseguir dar aula em 10, 15 minutos? Para você, minha irmã.
para que você cresça naquela lição de escola dominical. Quem aí nunca teve o prazer, a alegria de pegar um texto numa revista que era para criança e crescer tanto e falar, Senhor, obrigado, eu nunca tinha visto isso nesse texto. Né? E outra, gente desvaloriza o ensino infantil, achando que eles querem mais brincar, eles preferem recortar, colar um papelzinho lá. Não, eles precisam da palavra, eles precisam ser discipulados. Mesmo que a aula seja curta, porque a gente sabe que ali, dependendo da idade, eles realmente não conseguem sentar ali por 1 hora e pouco. Eu não sei quanto tempo é de escola dominical aqui, na minha igreja, mais ou menos 1h10 que a gente tem na sala de adultos. Né? É difícil mesmo para eles ficar lá sentados por 1h10 e tal, né? A depender da idade. Mas eles precisam de investimento. E a gente só consegue investir na vida deles se na nossa vida já foi investido. A gente não consegue passar para eles uma coisa que a gente não tem. Uma coisa que a gente não estudou. Tá? E como é enriquecedor para a gente, para o nosso crescimento espiritual. O Senhor trabalha no nosso coração primeiro. A pregação é primeiro para o pregador. Primeiro é para o pregador. Eu estou aqui falando de coisas que o Senhor já martelou na minha cabeça, já me cutucou, já me incomodou para eu poder trazer e falar para vocês também. Então, cuidado onde que você tem investido o seu tempo, o seu dinheiro. Será que é só em evento? Uma coisa que vai passar? Você vai colar, você vai pintar e acabou? Passou? Ou não, são em coisas duradouras. Eu estou trazendo aqui o exemplo das crianças, mas que vai servir para a sua vida em outras áreas. E aí você pode aplicar aí de acordo com o seu contexto. Tá? E como é bom a gente ver a nossa igreja crescer, né? Nós estamos passando por isso, nós somos, meu marido é pastor presbiteriano de uma igreja na cidade de Santo André, que fica no ABC Paulista, ali na Grande São Paulo. E nós temos visto ao longo dos anos nossa igreja crescer, a ponto de vários domingos diáconos terem que sair correndo e colocar cadeira e tal, e realocar às vezes os jovens, né, para outro lugar, para dar lugar para pessoas chegarem. Como é bom a gente ver a igreja do Senhor crescer, só que é tão melhor nós sermos participantes deste crescimento. É tão gostoso você fazer parte do crescimento da igreja do Senhor Jesus, do reino de Deus. Como? Capacitando e incentivando pessoas a crescerem, pessoas a multiplicarem. Tá? E mesmo que essa multiplicação ocorra em outros lugares, às vezes a gente se sente frustrada, né, de investir na vida da pessoa e ela muda de igreja. Você fala, investi tanto nela, mas se ela está servindo, multiplicando numa outra igreja, numa outra cidade, glória a Deus, é o reino de Deus, não é o nosso. Né? Paulo, ele parece muito ousado quando ele fala para os filipenses e para os coríntios. Vem cá, me imita, me segue, tá? Vem cá, você deu seu like lá, curtiu? Vem me seguir, tá? Onde está isso? 1 Coríntios 11:1, ele fala assim, sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. E Filipenses 3:17, ele fala, irmãos, sejam meus imitadores. Parece uma fala tão ousada, né? Quem que tem coragem de falar, vem cá me imitar, ó, me segue, faça o que eu faço? Né? Só que, veja só, ele não se coloca como um modelo absoluto. E muitas vezes, por mais que a gente não fale isso, a gente faz isso. Né? A gente leva outras pessoas a nos seguirem. E ele não se coloca como um modelo absoluto. Por quê? Ele fala aos coríntios, sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Se ele deixasse de ser imitador de Cristo, os coríntios deviam segui-lo? Não. Então, ele não é um modelo absoluto. Cristo é. A gente tem medo de falar isso porque a gente não se acha digna, né? Você fala assim, me imita. Que metida, né? Que nojenta ela, né? Falando assim e tal. Só que não é me imita porque você vai imitar a Nathalie. É me imita porque eu sou uma imitadora de Cristo. Eu vou te discipular, trabalhar com você porque eu aprendi com o meu mestre. Ele é o nosso Senhor, né? O nosso mestre. A gente tem receio de falar isso porque nós temos muitas falhas. E a gente tem medo de alguém vir apontar o dedo e falar assim, você quer que eu te imite? Imagina, eu vi o jeito que você falou com seu filho. Eu não vou te imitar, não. Eu vi que você falou mal da fulana ali. Agora você vem aqui querendo pagar de bonita e falar para eu te imitar? Não, não vou te imitar, não. A gente tem medo disso. Né? E de fato nós não imitamos a Cristo perfeitamente,
nós falhamos, mas imitá-lo tem que ser o nosso esmero, tem que ser o nosso objetivo, o nosso esforço, a nossa luta diária, sermos mais parecidas com o nosso Salvador. E ainda que você se sinta assim, temerosa, não desista de levar outros ao discipulado de Cristo, sabe? João 3,30 fala assim, que ele cresça e eu diminua. Né? Não deixe esses pensamentos ganharem força sobre você de que eu não valho nada, eu não consigo. Cuidado, né? Porque é um tipo de autoestima que o mundo prega aí fora, de orgulho, que parece que você que você é muito piedosa e está falando não, né? Humilde, mas é um tipo de orgulho muitas vezes que a gente tem também de falar, não, eu não vou fazer porque eu não sou crente o suficiente e tal. E parece uma piedade, mas não é. É um tipo de orgulho enrustido ali, que é mostrado de uma outra maneira, sabe? E, minha irmã, quando Cristo te redimiu, Ele começou a te moldar. Ele começou a te lapidar. Sai lasca, dói, machuca algumas vezes, né? Mas Ele começou a fazer isso no primeiro dia que Ele te tirou do lamaçal de pecado, e Ele começou a te fazer cada vez mais parecida com Ele. Então, primeiro, meu sogro fala isso, primeiro Ele nos tira do lamaçal de pecado, e depois Ele começa a tirar a lama de dentro da gente. Essa é a santificação, é um processo que só vai terminar quando o Senhor voltar, ou quando nós morrermos, o que acontecer primeiro. É só naquele último dia, naquele último segundo, é que a lama toda vai sair de dentro da gente. Até lá, é um processo contínuo de lapidação, de santificação, de se tornar cada dia mais parecida com o Mestre. A gente nunca vai ser mestre no discipulado, nós temos só um mestre. Por mais que aí fora, em oficinas, em mecânicas, em escolas, você tem um mestre, tem um aprendiz, e um dia esse aprendiz pode crescer e virar um mestre, no discipulado não. Nós somos sempre discípulas, né? E discípulas umas das outras, né? E sempre discípulas do mestre, do único mestre, do grande mestre. Nosso intento com o discipulado tem que ser treinar, capacitar, ensinar, e isso pode ser feito em situações variadas, tá? Não tem uma estratégia única de fazer discipulado, não tem uma única maneira de fazer discipulado, mas o resultado disso deve ser rumo à maturidade. Efésios 4,15 fala, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Tá? Uns versos um pouquinho antes, no verso 13, Efésios 4, a partir do verso 13, eu vou ler aqui. Ele diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, o destino do discipulado tem que ser a maturidade, nos levar à maturidade, à estatura de Cristo. Então, pronto, já aprendemos que o mais importante não é o id, né, que o imperativo aqui é fazer discípulos. A gente aprendeu que o discipulado, né, o ensino tem que ser contínuo, ele edifica, ele lapida as pessoas, nós nos incentivamos mutuamente, porque também tem isso no discipulado, né? Quantas vezes aconteceu de eu estar preparando algum estudo, e eu tenho grupos de discipulado lá na minha igreja, eu montar online, e eu aprendo tanto com a troca com as minhas irmãs. Né? Então esse discipulado, veja só, a gente vai, mas a gente recebe tanto também, é uma troca mútua, né? Então é um incentivo mútuo para aprendermos mais sobre o Senhor. A gente aprendeu que o conteúdo central do discipulado é o Evangelho, a intenção é multiplicar, e nós temos que caminhar junto com outras pessoas, para o nosso bem e para o bem dos outros também. Então a gente aprendeu isso, pronto, é só ir e fazer discípulo, certo? Fácil. Não é fácil assim? Várias cabecinhas assim, ó. Não? Ajudar as outras irmãs a crescerem em estatura de Cristo? Né? Não é fácil. Claro que não é fácil. Né? É possível? Com certeza. Com muita certeza, porque nós temos uma promessa. Vamos voltar lá para o nosso texto, verso 18. Jesus fala assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade
foi dada a ele. Ele curou, ele andou sobre as águas, ele parou a tempestade. Então, irmãs, orem pelo Rio Grande do Sul, porque o Senhor que criou as águas, ele pode parar as tempestades. Ele é o único que pode fazer isso. Ele conhecia o coração das pessoas, ele libertou pessoas de demônios, ele fez milagres, ele provou a sua autoridade absoluta e soberana, porque toda autoridade lhe foi dada. Tá? Ele é o único com autoridade para ordenar a grande comissão, para falar, façam discípulos. E Cristo fala essa frase antes de dar a ordenança, né, para os discípulos, para os apóstolos, para que eles sejam encorajados por essa declaração. Então ele chega e ele prepara, ele fala assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, façam discípulos. Né? E ele promete também outra coisa no verso 20: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Todos os dias até o fim dos tempos. Tem uma versão em inglês que fala assim: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Sempre, sempre. Todos os dias, em todo o tempo. Quem tem criança pequena, que tem a criança sempre com você, às vezes você fala assim: eu queria ir no banheiro. Mas não dá, tem alguém lá batendo na porta, engatinhando atrás de você, você tem que ir no banheiro com a porta aberta, tem que tomar banho com a porta aberta, você, né, tudo, assim, porque a criança está ali grudada o tempo todo com você. Só que ela dorme e ela cresce e passa. O Senhor sempre está conosco e nós não queremos ficar sem Ele nem um segundo, nem um segundinho no banheiro sem o nosso Senhor. Ele está conosco do nosso levantar até o nosso deitar. Ele está conosco quando a gente dorme. Desde o nosso primeiro dia de vida até o nosso último suspiro, Ele sempre está conosco. E mais, Ele estará conosco por toda a eternidade. Não é só agora, é para sempre. Não passa, não acaba. Então olha que incentivo, que ânimo, que empurrão. Façam discípulos, porque toda autoridade me foi dada e eu estou com você, eu não vou te abandonar. Vá. Faça discípulo, enquanto você for, faça discípulo. Ele nos chamou de uma maneira irresistível para segui-lo. E nos deu a ordem de fazer discípulo, ensinar outros a viverem como ele. Você tem receio, tem medo de evangelizar, de discipular? Eu não sei como é que eu faço, eu tenho medo. Vai com medo, minha irmã. Vai com medo mesmo, porque Ele te anima, Ele te suporta, te dá apoio, Ele está contigo, tá? Vá certa de que você não estará sozinha, vá certa de que aquele que tem toda a autoridade estará sempre com você. Algumas dicas práticas de discipulado aí. Você pode pegar livros de estudo, nós temos tido cada vez mais livros de estudo baseados na Palavra de Deus, para você ler e trabalhar em grupo ou trabalhar com uma outra irmã. A nossa querida Prisca, que vai estar aqui logo mais, tem livros aí de estudo bíblico indutivo, que é maravilhoso. Você pode pegar um livro da Bíblia, falar: minha irmã, vamos estudar comigo? Vou estudar esse mês ou esse semestre, sei lá, dependendo do tempo aí que você tem, o livro de Tiago. Vamos ler juntas? Vamos pesquisar? E aí você vai versículo por versículo. Então, você pode fazer de maneiras diferentes. Você pode planejar um tempo determinado. Fala assim: vamos fazer um discipulado? Eu posso caminhar com você por 12 semanas. Pode ser alguma coisa desse tipo também. É sempre muito importante nós fazermos discipulado e nós cuidarmos de outras pessoas debaixo da liderança da igreja, conversando com o nosso pastor, conversando com o presbítero. Eles falaram: pastor, eu quero fazer, eu tenho feito assim na minha igreja, né? Escolho um livro, um livro de estudo, né? Alguma coisa assim, e falo com os pastores, né? Meu esposo e outro pastor: pastor, eu pensei em fazer esse daqui. Aí ele fala: minha irmã, eu tenho as pessoas que eu posso te indicar. E é legal porque às vezes eu nem estava pensando naquela irmã, mas o pastor está sabendo de coisas que estão acontecendo e ele indica pessoas. Fala: olha, então você pode trabalhar com essas daqui, né? Então isso é muito importante. A igreja, a liderança da igreja pode te direcionar e nos direciona. Sabe por que também é importante isso? Porque a gente sai da nossa panela. Quando a gente pensa em fazer discipulado, em grupo de estudo, leitura de livro, em quem que você vai pensar primeiro? Nas amigas. Né? No seu grupinho pequenininho lá de 5 ou 3 pessoas no WhatsApp,
né? Você fala, vou chamar essa, que a gente tem as crianças do mesmo tamanho, e a gente, né? E dá certo. Quando a gente vai falar com a liderança, muitas vezes ele vai falar assim, talvez essa daqui, essa outra, a gente sai da nossa panelinha. E isso é muito bom para a gente e para elas também, né? Então, irmãs, enquanto vocês seguem caminhando pela estrada da fé, da perseverança, façam discípulos. Caminhem com pessoas, convide pessoas para caminharem com você nessa estrada. Caminhe e discipule sabendo que aquele que é Emanuel, o Deus conosco, estará sempre presente e Ele nunca nos deixará. Que nós possamos honrar ao Senhor, testemunhar de uma maneira bela do Senhor, através do discipulado, do cuidado na vida de outras pessoas também. Amém? Vamos orar. Ó Senhor, Tu és o Deus de todas as coisas e a Ti nós oramos, nós rogamos, pedindo que o Senhor nos dê intrepidez, que o Senhor nos faça mulheres corajosas para pregarmos o Teu Evangelho, para falarmos daquilo que nós temos conhecimento, do que o Senhor nos deu através da vida de outras pessoas. Que o Senhor abençoe a cada irmã aqui, ó Pai, e lhe faça capaz, lhe dê bom ânimo para discipular, para caminhar com outras pessoas, e que isso faça com que a sua igreja cresça, se fortaleça, ó Pai, através da pregação da palavra, através do cuidado mútuo, do discipulado, da edificação. Ó Senhor, que Tu fortaleças a nossa igreja nos dias difíceis, que nós possamos estar com os nossos corações fortalecidos na Tua palavra, porque quando os dias difíceis chegarem, nós saberemos como poderemos nos proteger, onde nós temos refúgio, que é sempre no Senhor. Ó Deus, nós confiamos que o Senhor está conosco em todo o tempo, todos os dias. Ajuda-nos, Pai, naqueles dias de escuridão, em que nós achamos que estamos sozinhas. Que o Senhor nos faça lembrar mais uma vez que o Senhor é conosco, desde o nosso deitar até o nosso levantar, em todo o tempo, durante todo o nosso dia. Rogamos em especial agora, Pai, pelas pessoas no Rio Grande do Sul, pelas chuvas que assolam tantas cidades lá, por tantos irmãos e irmãs que perderam casas, perderam pessoas, que o Senhor seja com eles, trazendo auxílio e tratando-os com misericórdia. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é sobre todas as coisas e o Senhor pode fazer aquela chuva parar a qualquer momento. Por isso nós rogamos e pedimos por misericórdia, ó Deus. Sabemos que o Senhor escuta a nossa oração, que o Senhor ouve o Teu povo. Por isso nós oramos a Ti, no nome do nosso Salvador Jesus. Amém.